Um jogo virtual se torna muito perigoso quando os jogadores precisam arriscar a vida nesse desafio fatal. E esse é o filme The Call Up, e eu sou o EF, o especialista em fracassar. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando um computador escolhendo alguns jogadores pelo mundo e oferecendo uma premiação de $100 mil para o vencedor. E o jogador chamado Sox acorda atrasado, pois ele precisava chegar no desafio, mas ele acabou virando a noite jogando videogame, pois ele era um dos melhores jogadores de jogos de tiros. E ele chega em um prédio diferenciado e no elevador se encontra com um gordinho lerdo que também estava atrasado. E todos estavam esperando e um dos jogadores já fica nervoso e quer se colocar na frente de todos, mas o computador diz que todos eram recrutas e precisavam se preparar, pois logo o jogo iria começar. O computador diz que eles deveriam preencher a ficha de identificação e deveriam deixar seus pertences no armário e pegar a roupa para usar o ambiente virtual. E Shelly começa a puxar assunto com Sox e ela diz que trabalhava em um hospital, então estava acostumado com ver pessoas assim. E quando ele tira a camisa, estava cheio de pereba na pele, pois aparentemente ele passou por um incêndio. E o pessoal começa a achar estranho usar aquela roupa e na próxima sala, o computador diz para subir no painel e dizer seu nome que seu jogador seria produzido. E todos ficam animados, pois aquilo era algo de outro mundo. Quando eles terminam, eles precisam colocar o equipamento e um dos jogadores não queria participar, pois o nome dele era meio feio e não queria ser lembrado desse jeito. O problema é que quando ele tenta sair, a porta está trancada e o computador diz que só começaria quando todos estivessem prontos, e ele aceita participar, senão o pessoal daria várias bicudas de leve nele. E quando todos colocam um capacete, o ambiente começa a mudar e era uma tecnologia virtual muito avançada, e eles percebem que era tudo um ambiente criado e do lado de fora tudo estava destruído, como se tivesse acontecido uma grande lutaria. E o cara que queria ir embora começa a dizer que foi uma grande burrice participar daquele jogo, pois tinha algo de estranho. Aparece um comandante, o comandante Canela Fina, e ele diz que todos deveriam ficar em ordem, pois eles estavam sendo alistados para salvar o mundo. E diz que eles deveriam agir igual soldados e todos tiram capacete para ver. E a sala estava vazia e ele diz que eles deveriam testar as armas, pois logo começaria a missão principal. E eles começam a atirar para testar e precisavam calibrar a mira, pois eles eram os melhores no videogame, mas na vida real era outra história. E o capitão diz que eles possuem duas chances, e uma era o colete e a segunda seria a vida deles, mas poderia usar o Med Kit. E todos ficam assustados, pois mesmo sendo virtual, eles sentiram o tiro como se fosse real. E ele diz que estaria começando a primeira missão. Shooter diz que já serviu o exército e sabe como sobreviver nesses lugares, e assim que vira no corredor, aparece um inimigo e ele consegue derrubar. E aquele foi o level 25 e ele ficou em primeiro lugar, e eles ficam assustados, pois aquilo parecia muito real, e nenhum deles estava acostumado com aquilo, e eles descem para o nível 24 e só tinha uma passagem, pois o corredor estava bloqueado com fios elétricos. E agora eles conseguem armas melhores e Shooter ensina a usar, e Marco já fica todo animado e vai na frente, pois ele estava se achando. O problema é que nisso ele alertou um dos inimigos daquele level e Shooter perdeu seu colete, e quase que o gordinho Mequetrefe é atingido. E se você acha que não pode piorar, é porque ainda não te contei, pois uma das jogadoras começa a ficar desesperada e diz que não deveria estar ali, pois sua amiga virou à noite, acordou de ressaca e pediu para ela estar ali, mas ela não gostava nem de Candy Crush no celular, e Sox quer pedir uma pausa para ela sair do jogo, mas o inimigo desce a bala nele, e agora que eles veem que aquilo estava muito perigoso, pois ele começa a sofrer com ferimento e aquilo estava muito real, mas quando tiravam o capacete não tinha nada acontecendo, pois era uma realidade aumentada ao nível nunca antes visto. E Shooter aparece na hora e usa seu Med Kit e o ferimento no peito dele simplesmente fecha, e ele não sente mais nada, mas começa a passar mal, pois aquilo foi uma dor muito grande. Eles não querem avançar, pois se ficar mais difícil, eles vão acabar dando uma falecida de leve, e Marco começa a reclamar com Shooter, dizendo que ele sabia de alguma coisa, pois ele é o único com treinamento militar, e estava ensinando o pessoal, e ele diz que recebeu o convite igual a todos, e vai no banheiro para esfriar a cabeça. O inimigo entra e ele acaba sendo pego, pois se eles ficassem parados no mesmo level por muito tempo, os inimigos reiniciavam, e eles escutam um tiro e vão ver o que estava acontecendo, e conseguem derrubar
derrubar os inimigos, mas Shooter estava sem seu medkit, pois ele usou no Sox, e ele começa a ter convulsões, pois seu tempo acabou e deixa o melado escorrer da boca. O pessoal o encontra no corredor com o melado escorrendo, e agora eles ficam mais desesperados ainda, pois veem que aquilo era questão de vida ou morte, e o cara que é cagão diz que sairia de lá de qualquer jeito e pede ajuda para tirar o capacete, pois era aquilo que estava manipulando a realidade deles. E Sox tenta pegar um extintor para quebrar o capacete, mas o comandante Canela Fina aparece e diz que eles precisavam terminar a missão, e não seria aceito desertores, e dá uma surra nele e diz que se tentasse novamente seria pior. Eles continuam avançando e está ficando cada vez mais difícil, e no 20º level eles precisavam usar facas pois o andar estava cheio de gás, e agora todos estavam jogando em equipe quando o gordinho Mequetrefe quer correr no meio de geral e leva no peito para ficar esperto, e Shelly está indo para o salvar, quando Sox também é acertado e ela fica indecisa em quem salvar, pois o gordinho Mequetrefe sempre que fica com medo começa a gritar alertando a presença deles, mas por pouco Marco salva. Eles já passaram por vários andares e agora ninguém quer jogar pelo dinheiro, pois aquilo não pagava tudo que estavam passando, e olhando pela janela já havia anoitecido e como já não estava mais tão alto, o medroso tem a ideia de quebrar a janela e tentar jogar um carrinho em cima, e ela racha, mas o comandante aparece e diz que havia avisado que tentar fugir era pior, e começa a dar uma surra nele e ele tenta fugir, mas acaba caindo da escada, e se antes estava ruim, quer dizer que dá pra piorar, pois ele consegue quebrar a perna e era na vida real, e agora ele não poderia ir com o pessoal ou ele seria um peso morto, então eles têm a ideia de o deixar escondido até terminarem o jogo e voltariam para o buscar. Agora faltam poucos andares, e eles encontram armas novas e Marco já está cheio de raiva e pega pra ele, mas assim que vira o corredor, ele leva no peito e cai tortinho, e eles estavam usando todos os medkits e no desespero Taylor fugiu e se escondeu no banheiro, e é por isso que eu digo que quando estiver fugindo de algo, nunca fique perto de um surtado, pois com certeza você vai se ferrar e a pessoa vai sair viva berrando, mostrando que você é otário, e Taylor não queria fazer mal a ninguém, pois era muito real, e como só tinha uma faca, ela vai pra cima e dá 37 facadas de leve, e agora ela percebe que a vida é difícil, ou você come ou é comido, e agora ela já estava mais séria, e eles começam a conversar, pois como já chegaram até ali, poderiam se conhecer para saber por que eles foram escolhidos, e a maioria deles ou morava com a avó, ou por algum trauma ficaram sozinhos, e Marco diz que sua ex-esposa tirou tudo dele e levou sua filha embora. Só que se percebe que eles foram escolhidos porque não tinham ninguém esperando, e eles estavam em um experimento, e quando seguem para o próximo level, o comandante está interrogando um suspeito, pois no prédio havia uma bomba e eles precisavam encontrar a senha para desarmar, ou todos seriam soterrados, e Vincent, que até agora estava na dele, vai pra cima e começa a dar um choque de leve para o cara falar algo, e ele diz uma senha, o problema é que era a senha errada, e agora o cronômetro foi ativado e eles só teriam 20 minutos para desarmar e conseguir sobreviver, e agora Taylor estava com sangue nos olhos. Marco vai pra cima do gordinho Mequetrefe, dizendo que ele errou a senha e agora ninguém estava gostando do barco, pois ele estava atacando todo mundo. E o comandante aparece segurando o elevador e diz que essa seria a única chance deles, e nisso eles vão do 10º andar para o 5º andar. E quando eles estão saindo pela porta apertada, mais uma vez o gordinho Mequetrefe consegue fazer besteira, e agora ele e Marco precisavam sobreviver juntos, e o elevador desce para o 3º andar, então eles teriam mais chances de vencer, mas como já estava no final, ficaria mais difícil. Agora o gordinho estava preso com o cara que mais o odiava, e como estava com pouca munição, manda ele na frente e ele consegue acabar com o inimigo, mas a munição dele acaba e Marco ameaça de o atacar e ele vai na frente assustado, e quando ele vai virar o corredor, acaba sendo atingido e fica gritando desesperado, e no andar de cima o pessoal está avançando e está muito difícil, e eles jogam uma fumaça e Sox fica assustado, pois foi assim que ele se queimou e perdeu sua esposa.
esposa. E Shelly diz que ele precisava vencer esse medo e eles conseguem avançar e encontram o gordinho falecido. E Taylor diz que procuraria um Med Kit nas salas e ela consegue encontrar, mas Marco aparece atrás dela e dá 2 tiros de leve e diz que viu o primeiro. E ele diz que sua esposa tirou tudo dele depois que ele surtou e deu uma bolacha nela. E agora tudo estava explicado. Sox chega e pergunta da Taylor e ele diz que viu algum inimigo no andar e finge que teve algo. Mas antes de falecer, ela escreveu o nome dele na parede e Sox vai pra cima, mas não tem muita chance. Então pega o extintor e bate nele e ele acha que não vai dar em nada, mas o comandante aparece e ele diz que já avisou. E Marco acaba dando uma falecida de leve e não teve nenhuma chance. Eles conseguem chegar no último level e faltava alguns minutos para detonar. E só sobraram 3 jogadores e eles estão avançando bem e Vincent encontra o lança-granada e tudo estava bem até que Sox se leva no peito e cai tortinho. E ele usaria o Med Kit em si mesmo, mas Shelly acaba sendo baleada e como ele era gado, usaria nela e vai arrastando e ele falece olhando para ela ter alguns traumas pro resto da vida. E Vincent consegue usar o lança-granadas e acaba com o inimigo e no último segundo ele consegue desarmar a bomba. E do nada o comandante aparece dizendo que eles se tornaram heróis e nunca seriam esquecidos. Mas Shelly vê que Vincent sabia a fala do comandante e percebe que ele era o infiltrado. E o cenário é terminado e aparecem vários caras e ela é desmaiada. Quando acorda, Vincent diz que ela jogou muito bem e não sabia que ela seria vencedora. E diz que dobraria o prêmio dela e diz para viver uma nova vida e ela diz que não queria aquilo, pois todos estavam falecidos. E ele diz para ela esquecer o que aconteceu ou seria pior. E quando um segurança vai desmaiá-la para deixar em outro lugar, ela pega a arma e quebra as luzes, pois agora ela queria vingança. E Vincent manda os seguranças para cima dela, mas ela agora estava treinada e acaba com eles. No final ela aparece e diz que não poderia deixar ele viver por tudo que ele fez. E ele diz que foi apenas um jogo e todos aceitaram participar. E pergunta quanto que ela queria para ir embora e ela decide dar uma falecida nele, pois outras pessoas não poderiam participar desse jogo. E galera, que burrice! Eu pediria 1 milhão e tomaria um chá de Alzheimer em Acapulco com Chaves. E esse foi o filme The Call Up e me diz o que você faria com um prêmio de $200 mil. E deixa o like e se inscreve se for novo e curtiu as loucuragens diferenciadas desse canal. E relaxa que amanhã temos mais, porque as férias acabaram. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!